Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas a mais um dos nossos podcasts. Hoje estamos celebrando o nosso 20º podcast, já são 20 tempos aqui com vocês, sentadinhas ao redor da mesa, conversando um pouco sobre a maternidade intencional. Então, eu queria agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade e por ter me dado saúde, para poder estar compartilhando um pouco do que Ele tem me ensinado nesse tempo de maternidade. Obrigada, Senhor Jesus, por o cafezinho da tarde. Obrigada porque o Senhor tem transformado meu coração e assim eu posso ajudar na transformação do coração de outras mães. Nos dê vontade de te obedecer e nos ensina, nos guia mansamente e com carinho como o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, dá paz ao nosso lar. Amém. Vamos começar o nosso podcast neste novo livro, Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, por Elizabeth George. Esse é um dos livros do nosso ano, do Bem-aventurada, que está sim traduzido para o português. Então você pode conseguir esse livro nas suas livrarias cristãs favoritas e eles vão ter, né? Podem encomendar para você esse livro que tem me ajudado a moldar o meu coração à medida que a gente vai lendo e estudando. Na introdução, que é onde eu vou abordar hoje, Elizabeth começa falando que suas escolhas revelam o seu coração. Ela diz que Deus começa a moldar a mãe segundo o coração dele, de dentro do coração da mamãe, e depois trabalha para fora. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mateus 15:19-20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Romanos 2:15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Atos 15:9. Ele não fez distinção alguma entre nós, eles, visto que purificou os seus corações pela fé. O primeiro ponto que ela fala é guarde o seu coração. Por motivos óbvios, né? Do coração é que vai fluir todos os desejos, né? Para que a gente possa estar tendo uma vida consagrada. Ela diz: nossos desafios são amolecer o coração dos nossos filhos para plantar as sementes eternas, orando fervorosamente pela influência divina. Ao mesmo tempo, devemos disciplinar o pecado que é parte do dia a dia da vida deles. Ela então passa a nos encorajar através de testemunhos da própria Bíblia sobre filhos que foram e tiveram, né, jovens e filhos que tiveram seu coração dedicado ao Senhor. Ela começa falando sobre Samuel. Ele escutou, respondeu, ouviu e atendeu o Senhor. Ele teve o seu coração dedicado a Deus antes mesmo de ser concebido, na oração de Ana, né, que ela fez ali dentro do templo. E ele teve uma mãe de oração e fé. Quando você lê 1 Samuel 2, eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. Ela fala no versículo 1, no Senhor minha força é exaltada. Versículo 7, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, ele humilha e ele exalta. Versículo 9, ele guardará o
os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Gente, esse versículo, ele vem comigo ali desde a época que eu fiz os meus estudos anteriores, onde o Senhor fala comigo que não é pela minha força, não é se eu tenho ou não uma doença crônica, não é se eu vou acordar ou não cedo, no sentido que não é apenas por mim, é Ele em mim. É através dele em mim, da força dele de me fazer levantar, é da força dele de me capacitar ainda mais nos dias que eu vou estar em crise. É ele que vai endireitar os meus passos, gente, não é apenas por mim. Então, não se coloca numa posição onde você pensa que a tua maternidade vai depender apenas da tua carne, porque nós não somos capazes, embora eu acredito sim que por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos ser boas mães, moralmente falando, sem a presença de Deus, mas nós não vamos poder ser mães santas. Eu acredito que a santidade, ela depende diretamente da nossa intimidade com Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, embora existam resquícios de bondade nos homens, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é de Cristo, é do sacrifício dele na cruz que vem toda a santificação e capacitação para que nós nos tornamos mães segundo o coração de Deus. Então, voltando aqui para Samuel, Ana, ela dedica Samuel, né? Ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele de volta a ti. Ela fala aqui em 1 Samuel 1:11. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E daí a gente passa, né, à frente para ver a vida de Samuel. Samuel foi uma criança dedicada a Deus. Samuel, ele trabalhou para Deus desde pequeno. E Samuel, ele foi, no momento, né, ali, ele ajudou a Davi, ele passou ali várias fases da sua vida, mas no final, quando Samuel vai morrer, fala que Israel lamentou profundamente sobre ele e diz que não encontrou nele falta alguma, embora sim, lógico, ele tivesse pecado como todos nós, mas ele era um homem íntegro. Então Samuel, ele viveu dedicado ao Senhor do momento antes dele ser concebido até o momento que ele foi encontrar o pai. E esse é um testemunho que nós devemos levar como mães, que é dedicar os nossos filhos a Deus, entregá-los a Deus, porque ele sabe o que é melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E só ele vai poder saber o que é melhor para a nossa família e para os nossos filhos. Então ela passa para o segundo testemunho, que é Davi. Ela fala que Davi, ele teve uma árvore genealógica abençoada e espiritual, né? A gente sabe que a história de Davi, ele vem ali de Obed, que foi, né, filho de Ruth e Boaz. E você encontra essa história no livro de Ruth. E daí a gente vê que Deus trabalha através de pais fiéis. Ruth foi fiel, servindo a sua sogra, Noemi, mesmo depois de não ser mais sogra, né? Depois de ter o seu marido falecido, ser uma viúva. E a redenção ali através da vida de Boaz e a dedicação de Boaz, e se tornaram ali parte da descendência de Jesus. E Deus trabalha através de pais fiéis. Mais um testemunho. O terceiro é sobre Daniel e seus amigos. Eles estavam dispostos a fazer decisões que honravam a Deus e se levantar por sua fé. A gente vê ali na história de Daniel e os seus amigos, né, foram levados cativos para a Babilônia. E lá eles colocaram a sua fé em prova várias vezes. Primeiro, em não querer se misturar, né, na questão da alimentação a ídolos, que era oferecida a ídolos, e comer vegetais, ao invés de comer ali as carnes, as gorduras que eram sacrificadas. E depois na questão da oração, né, Daniel, ele não
ele não se subjugou ali a não orar ao Senhor, e os seus amigos não subjugaram a se ajoelhar diante de uma imagem. Então, assim, tudo isso, gente, por tudo isso, nós estamos tendo esse testemunho de que a consagração, ela produz frutos. A dedicação ao Senhor dos pais produz frutos nos filhos, de acordo com a vontade do Senhor. Porque o nosso trabalho vai ser semear, e o trabalho do Senhor vai ser frutificar. Provérbios 3:3 diz o seguinte: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. O exemplo 4 é na vida de Timóteo. Timóteo, ele era filho de um pai gentil e de uma mãe judia, né, e uma avó. Ela é classificada, né, em 1 Timóteo 1 e 2, que ele era um filho real na fé, ele tinha fé genuína. E a avó e a mãe tinham fé genuína, 2 Timóteo 1 e 5. E elas providenciaram a semente que germinou para Deus. Timóteo foi ali um braço maravilhoso do trabalho de Paulo. E nós vemos Timóteo e Tito, os dois, quão o Senhor usou esses homens. E é incrível ver essa questão de que a mãe e a avó moldaram a fé de Timóteo. Ele teve uma fé genuína, uma fé verdadeira, porque ele viu isso em casa. E ele pôde, de forma sincera e de forma real, poder estar ministrando isso, dizer para a igreja, né? Olha, gente, é isso que eu aprendi desde menino, desde bebê na minha casa, e eu acredito no Senhor Jesus. E ele transformou o meu lar e ele pode transformar o lar de vocês também. Então, é incrível poder estar testemunhando dessa transformação, né, na casa dele e levar isso para a igreja. Porque ele primeiro viveu no lar. É como Jó, né? Ele não conhecia apenas de ouvir falar, mas era de andar realmente com o Senhor, através do testemunho fiel da sua mãe e da sua avó. E por último, ela traz o testemunho de Maria, gente. Maria, mãe de Jesus. Ela encontrou o favor do Senhor. Lucas 1:30. Ela aceitou e apoiou a vontade de Deus. Lucas 1:38. Ela diz, né, que seja feita a tua vontade, Senhor. E ela respondeu em adoração, gente. Maria adorou. A gente não sabe quem, mas a gente sabe que Maria foi uma adolescente, né? Uma mulher ali, uma jovem mulher que alguém investiu a palavra de Deus na vida dela. Porque ela sabia da profecia, ela sabia o que era esperado para o povo dela, e ela tinha plena convicção de que uma das mulheres seria agraciada por Deus, e essa mulher foi ela. Mas ela sabia exatamente, ela só não sabia como ela poderia entrar dentro do plano de Deus, uma vez que ela não era casada, né? Ela não tinha ali um companheiro para poder ter o bebê, e o Espírito Santo agiria, né, nesse ponto. Então, Maria, ela mais uma vez entrou com a obediência, entrou com a semente, e Deus entrou com o frutificar. Ela então Elizabeth passa para a resposta do coração. Ela diz: seja uma mãe segundo o coração de Deus, e ele te ajudará a fazer todo o resto que existe na maternidade. Seu trabalho não é em vão. Vou ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor,
O trabalho de vocês não será inútil. Então, ela passa para o próximo ponto, que seriam minhas escolhas. Ela dá para a gente 5 conselhos para que a gente possa estar nos tornando, né? Essa mãe, nós possamos estar nos tornando essa mãe segundo o coração dele. Primeiro, desenvolva um plano de ação semanal para o crescimento de sua família. Aqui em casa nós temos 3 coisas, 4 na verdade, que nós fazemos semanalmente para o crescimento, que são assim constantes. A primeira é o culto no lar, que a gente faz 2 vezes na semana. A gente tem um hino que a gente canta, aprende com as crianças, e tem a história bíblica que a gente escuta juntos e a oração. A outra é todos os dias, né, de segunda a sexta, a gente faz o nosso devocional familiar na educação domiciliar das crianças e a oração. Eu começo o dia de escola deles com a oração e daí a gente faz o devocional. E tem a memorização dos versículos, né, nesse momento. Então, seria o primeiro o culto da família, que é a família toda. O segundo, a educação intencional, que seria esse momento, que é só eu e as crianças. Meu esposo está no trabalho. O outro seria a comunhão com irmãos na fé. A gente faz isso 1 ou 2 vezes na semana. Então, a gente encontra irmãos na fé. E a quarta é o culto ao Senhor na igreja, que a gente tenta fazer 2 vezes ao mês aqui em casa. Onde a gente leva as crianças para o templo, né? A gente vai em família para o templo. Então, esses momentos, eles estão sendo esse plano de ação aqui na minha casa. E eu deixo esse testemunho para vocês, para se funcionar para a sua casa também. Segundo, analise seu tempo de TV. É muito importante, eu acho muito importante a gente fazer a medida mais ou menos assim. Quanto tempo eu tenho dedicado ao Senhor na minha vida, no trabalho do Senhor, na leitura do Senhor, na conversas com o Senhor, e quanto tempo eu tenho dedicado às coisas do mundo. Eu acho que quando a gente coloca isso numa peneira, né, o que é que tem sido o eterno e o que é que tem sido o simples, a gente vai ter uma ideia se o que a gente está fazendo é o certo. Terceiro, escolha um livro devocional. Você pode estar lendo, né, algum livro para estar crescendo, um livro devocional para você como mãe. Quarto, memorize um versículo. Aqui em casa a gente memoriza em família, né? Agora a gente está memorizando o Salmo 1. E quinto, ore. Dedicação a Deus e purifique-se. Dedicação a Deus. Lucas 10, 27 diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a primeira oração seria para que a gente tenha um coração dedicado a Deus, que a gente possa estar se dedicando a Deus. E a segunda oração seria para a nossa purificação. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por último, gente, eu vou fazer uma oração nesse podcast e pedir a Deus que Ele possa estar conosco, né? Que a gente possa sentir a sua presença. Paizinho querido, eu sei que não sou a mãe que deveria ser. Eu te peço perdão por tantas vezes que eu perdi o domínio próprio. Ajuda-me, Senhor, a sempre priorizar o relacionamento da nossa família contigo. Obrigada por poder sentir que o Senhor me guia gentilmente em minha maternidade. Ajuda cada lar nesse estudo, que as mamães também sintam o teu guiar. Em Cristo. Karina. E é isso, meninas. Amém. Que o Senhor possa estar nos guiando mansamente e que através do guiar manso do Senhor, nós possamos guiar mansamente os nossos próprios filhos e o nosso próprio lar.
Um beijo para todas vocês, obrigada por estarem comigo em mais um estudo, né, de mais um livro estudado aqui no Cafezinho. E compartilha esse podcast com uma amiga para que mais e mais mulheres possam estar sendo abençoadas através desse podcast, desse estudo. Bem-aventurada, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.